Então, até agora nós vimos então que o amigo de Jó que começou a questionar ele agora foi o Eliú. Eliú questiona, fala que Jó foi um pouco infeliz nas suas indagações e mais ainda, Eliú se acha muito. Ele fala, ó, como eu não tem ninguém não. Você precisava se esperar um pouquinho mais em mim, mais ou menos nesse sentido. E aí, Jó fala algumas palavras para ele, mas Jó indaga a Deus agora. E aí no versículo 38 em diante, no capítulo 38 em diante, Deus começa a responder Jó. No capítulo 38 tem 32 interrogações. Entre elas, onde, quem, quando, acaso, ou seja, onde você estava quando eu fundei a terra? O que é fundar a terra? Fundar é colocar os fundamentos da terra. A terra está sobre alguma coisa. Professor, tem a gravidade que segura ela. O cientista descobriu algo bem interessante agora, que o Sol não é parado, né? O Sol, ele gira. Então, o Sol também tem um movimento de rotação dele. E, aliás, tudo indica que o Sol não só gira assim, mas como ele está se movimentando e carregando esses planetas todos com ele. É muito interessante as novas descobertas tecnológicas agora. Então, quando Deus pergunta isso para Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? É uma pergunta muito profunda. É isso, de alguém perfeito, que pode conhecer. Ele fala, você viveu muito pouco para você estar questionando a minha soberania, ou seja, eu sei os caminhos certinhos para você andar. Só confia. Vocês já viram uma criança quando ela está em cima do local e o pai fala assim, pula? Aí você fica sem pensar. E eu não. É porque você cresceu. Eu nunca fui assim, eu sempre... Ah, não, a Ana Vitória tem 3 anos, até você mandar ela pula. Segura, pai, ela gruda na gente, porque ela confia que você vai segurar. É esse tipo de confiança que Deus exige de mim e de você. Professor, mas para a gente pular, não, o que eu quero dizer para você, traduzindo, né? Eu quero dizer para você o seguinte, confiar plenamente. Confiar que Deus vai nos segurar, não vai deixar nos cair. Deus, primeira coisa, é pai, antes de ser juiz. Deus vai falar algumas coisas para Jó e vai falar assim, ó. Texto 4, desafio de Deus. A primeira resposta de Jó. São declarações fortes, porém justas, é como se Deus dissesse a Jó, você tem se queixado, resmungado, murmurado, e agora ouça e me responda sobre esses assuntos. E Jó só escutou. Primeira resposta de Jó. Jó começa a reconhecer o seu erro, o erro dos seus caminhos, as falhas que cometeram, admite que sua insignificância e confessa o que mesmo? Sou. Percebe que não tem condições de responder as perguntas de... Lê comigo a partir daí. Reconhece. Demasiadamente. Isso foi arrependimento do patriarca. Então, onde está o início do arrependimento do patriarca? Quando ele reconhece que tem falado demasiadamente. Isso. Então, fica a pergunta assim, ó. Onde é o início do reconhecimento que Jó, do arrependimento de Jó? O início do arrependimento de Jó é quando ele reconhece que tem falado e murmurado demasiadamente. Tudo aquilo que ele falou foi errado. Tudo aquilo que ele questionou ainda é errado. Por quê? Porque o conhecimento dele é limitado. Deus vai falar para ele, olha, você só viveu 70 anos. Você conhece todas as coisas mesmo? Será que você tem condição de contar a história mesmo? Uma coisa é eu e você hoje nós relatarmos como foi a era de 90. 90 teve uma crise
no Brasil, a inflação estava a 70%. Uma coisa é eu contar. Outra coisa é meu pai, que viveu essa época, falar assim: meu filho, vai comprar um óleo cedo. À tarde ia lá e era outro preço. Às vezes você pegava na sua cestinha. Enquanto você dava uma volta no mercado, chegava para pagar, o cara já trocou de preço. Mas como, pai? Ele falou assim: não sei, se dava uma rádio daqui trocar de preço, eles trocavam de preço. Então, assim, são coisas que a gente não viveu. A gente só conta. Aí Deus pergunta para Jó: você sabe algumas coisas na teoria, mas não tem nada a ver. Não é assim que funciona o mundo. Comentário final. Vira a página aí. Antes disso, tem aqui... O ponto central do desafio de Deus é que o Senhor acerta em cheio o problema de Jó. Lê comigo 40, versículo 8. Jó, capítulo 40, versículo 8. Pode ler? Pode ler. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para mostrar que você é justo? É isso aí. Sabe por quê? Porventura, também farás tu vão meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? A culpa é de Deus. A culpa é sua, Deus, que eu estou passando isso. Foi o que Jó falou. Aliás, mais que isso, Jó falou assim: olha, se eu cuidasse da terra, a terra seria mais justa. Nossa, foi longe, né? O que ele quer dizer? Ele falou assim: olha, a justiça de Deus não é tão justa. Porque se houvesse justiça, eu não estava passando por isso. E aqui na frente tem o Behemote e o Leviatã. Alguns vão falar que é um crocodilo, uma serpente do mar, mas são duas criaturas que Deus tem. Duas criaturas grandes que Deus tem. Mas a ênfase aqui é que essas duas criaturas, mesmo sendo obedientes a Deus, ela também causa o caos na onde ela passa. Então, por onde essas duas criaturas passam, elas causam desordem. E é isso que Deus está falando. Olha, o mundo não vai estar em ordem enquanto não estiver totalmente sob o meu domínio. Ainda existem algumas coisas neste mundo, não que fuja a Deus, mas que está fora do propósito de Deus. Vocês vão entender que quando eu comecei a ministração desse livro, na aula passada, eu falei para vocês sobre Gênesis capítulo 3. Quando o homem peca, a mulher peca e o homem peca, naquele momento, a terra começa a produzir cardos e espinhos. A partir dali, o mundo está em um caos, fora dos planos de Deus. Apenas quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, reinar sobre esse mundo, que ele estará sob a ordem de Deus totalmente. Então haverá verdadeira paz. Os justos louvarão a Deus em uma verdadeira paz. No momento ainda, dependemos exclusivamente de Deus para viver algumas coisas aqui na Terra, porque este mundo jaz no maligno. Comentário final. Deus respondeu por que o sofre o justo? Sim ou não? Então, lê comigo aqui. Quando Deus finalmente... o seu silêncio, fala apenas dos feitos maravilhosos do seu poder criador. É o suficiente, porque Deus não precisa se justificar perante ninguém. Ele é perfeito em justiça e em santidade. Então termina assim o capítulo 41. Debaixo de si tem coxas pontiagudas, estende sobre as coisas pontiagudas como lama. Nas profundezas faz ferver como panela, torna como mar, como quando ungüentos fervem. Após ele alumia o caminho, parece um abismo, tornando em brancura de cães. Na terra não há coisa que ele possa comparar.
pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Então, aqui está falando sobre a grandeza da criatura de Deus, das coisas que Deus faz. E tudo isso daqui chega a esse consenso, a esse final. Deus é perfeito em justiça e em santidade. O que a gente precisa é confiar no processo. A resposta de Deus é, então, uma resposta indireta para Jó e qualquer outro inquiridor. Deus diz: tão somente observa a criação, os meus milagres, o meu agir, minhas manifestações, e verá que os meus próprios propósitos são justos, mesmo que você não sinta a minha presença ou compreenda certas situações da sua vida. Amém? Amém. Exercícios. 16. Sim. 17. Sim. 18. Sim. 19. Sim. 20. Sim. E 21. Sim. Quando Deus finalmente quebrou o seu silêncio, apenas falou dos seus feitos maravilhosos e do seu poder. O epílogo. Aqui no epílogo tem arrependimento de Jó. Número 1, vencer que tudo. Número 2, número 3, por isso relatei que não entendia, coisas que para mim eram inescutáveis e que eu não entendi. número 4, Com ouvir os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem meus olhos. número 5, Por isso me ouvido e me arrependo com forma. Isso foi Jó. Quando Deus terminou de fazer a indagação para ele, ele falou assim: eu realmente não sei de nada. Aliás, tem mais uma coisa. Tudo que eu sei, é o seguinte: eu me arrependo ao pó da cinza. Eu falei daquilo que eu não sabia. Em outras palavras, Jó está confessando a sua ignorância. Eles já se humilharam no final do primeiro desafio divino, que foi no capítulo 40, versículo 3. Então nós vemos agora um homem arrependido das palavras que tinha falado antes. A repreensão aos amigos de Jó. Após ter falado com Jó, o Senhor se dirige a ele e faz Bildade Zofar. Presta atenção, então, em duas coisas distintas aqui que nós vamos ver no texto. Quando Deus começa a mostrar as maravilhas para Jó, o que Jó faz? Se arrepende. Eu vou explicar para vocês uma palavra repreensível e irrepreensível. A Bíblia pede para que eu e você sejamos irrepreensíveis. O irrepreensível não é aquele que não pratica iniquidade. Não é aquele que não peca. O irrepreensível não é aquele que não peca. Mas é aquele que peca e pede perdão pelos seus pecados. O irrepreensível, ele peca, mas ele pede perdão pelos seus pecados. O repreensível precisa de Deus mandar alguém falar: olha, a Silva veio e falou: você está passando por isso, por isso, por isso. Deus está pedindo para você se consertar por esse motivo. Está repreendendo. Esse é o repreensível. O homem só é repreensível se ele não der ouvido à voz de Deus. Ele faz humildade e viu que algo tinha acontecido diferente com Jó, porque eles permaneceram ali. Mesmo assim, eles não se culparam. Falaram: a culpa é toda de Jó. E Deus vai falar com eles agora. Então Deus fala com esses três, e eles agora, o que? Vão ter que fazer um sacrifício pedindo perdão. O sacrifício vai cobrir o pecado que eles cometeram contra Jó, e ainda pede para que Jó ore por eles, para que eles sejam perdoados. E aí você imagina eu e você, alguém que acusou você durante 7 dias, falando mal contra você, falando coisa ruim contra você, e Deus fala: ó, você tem que orar por ele, tá?
Meu irmão, eu tenho muita dificuldade. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade. Deus limpa o meu coração. Porque a gente fica irado. Mas Deus fala que o verdadeiro arrependimento vem quando você ora pelos seus amigos que te acusaram. Aí sim que o bálsamo vai vir sobre você de verdade. Deus vai curar tanto você quanto os seus amigos. Mas eles precisavam da oração. Eles precisavam primeiro do arrependimento e da oração de Jó, depois que Deus pediu para Jó orar. Então, repreensão aos amigos. Então, eu já disse para você o que é irrepreensível e o que é repreensível. O irrepreensível não precisa de ouvir repreensão. O repreensível precisa de alguém vir até ele, falar com ele, senão ele não acredita, senão ele não faz. Ele é um repreensível. Erra e acha que não errou. Erra e acha que acertou. Ele faz o Bildade e Zofar não haviam procedido assim como Jó. Deus requereu deles um sacrifício reparador. Após oferecerem holocaustos e depois que Jó orar por eles, o Senhor não os tratou, lê comigo aí, o Senhor não os tratou segundo o desatino que havia praticado. De novo, o Senhor não os tratou segundo o desatino que havia praticado. Então presta atenção, se aparecer lá que Deus tratou eles de acordo com o que eles tinham praticado, é errado, tá? Deus não tratou eles de acordo com o que eles tinham praticado. Deus tratou eles com bondade, com misericórdia. Marca aí, Pedro, você não perdeu. Notemos ainda que Jó se arrepende logo depois. Porém, vocês conselheiros somente oferecem holocaustos depois que o próprio Senhor ordena. Devemos nos apressar e arrepender-nos para que o nosso coração não se endureça. Se recusarmos a graça divina, que nos leva ao arrependimento e à humilhação pelos pecados e fraqueza, nada nos restará. Vira a página comigo, página 76, restauração de Jó. Então aí termina essa saga em que Jó viveu. Deus aparece para ele num redemoinho, num vento forte. Abra comigo aí sua Bíblia no capítulo 42. E aí o Senhor falou a ele, faz o versículo 7, ó. Sucede-se, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não disseste isso contra mim, não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Opa, como assim, professor? Mais interessante é isso aqui, viu, irmão? Oh, glória. Quando eu e você estamos sendo acusados por alguma coisa que nós devemos nos humilhar, pedir perdão a Deus. Mas aqui, os amigos de Jó foram acusados por Deus, não por ter falado que Jó tinha pecado, mas por ter mentido em nome de Deus. Usado de filosofias mundanas para explicar a misericórdia de Deus. Muitas vezes alguém se pega perguntando aí, ó, se Deus é tão bom, por que existem tantas pessoas que passam fome no mundo? Inclusive, só a título de coisas da atualidade, o Elon Musk perguntou para o OMS quantos milhões precisava. Ele falou, 47 bilhões. Ele falou, não, então me dá uma conta e me diga para cada pessoa que você vai passar o dinheiro. Então, a partir de hoje, ninguém vai ser mais pobre do mundo. Eles não fizeram. Então, a questão de pobreza é uma questão não só de falta de dinheiro, é uma questão também política, por causa de alguns dominadores que temos no mundo. Para certas pessoas, a pobreza ela é lucro.
voltando ao texto aqui que nós estamos falando, Deus fala com ele, com um amigo dele, olha, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. Então Deus está defendendo agora Jó para os amigos de Jó. Coisa que você precisa ficar despreocupado. Quando você precisar de defesa, o próprio Deus te defende. Já se defendeu contra Satanás, lá que estava acusando, e defendeu agora também contra os amigos dele. As duas vezes, o próprio Deus defendeu. Viu meu amigo, viu meu servo Jó como que ele é temente? E aí Deus pede para que ele faça com os 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecer sacrifício por vós, pelo meu servo. Ele vai orar por vocês, porque deveras ele aceitarei para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque não vos falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram, fizeram holocausto, fizeram ao Senhor, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E aí é o que eu digo para você. Você pode orar pelos seus amigos que estão te acusando. Jó só conseguiu a vitória quando ele estava orando por alguém que ele não estava odiando ainda não, mas ele estava muito bravo, né? Vocês ficaram aí 7 dias, 10 dias, 15 dias falando de mim aí, 2 meses. Procurou lá quanto tempo já ficou nessa... Esqueci de perguntar, né? Próxima aula eu vou perguntar. Ficaram ali tanto tempo ali contra a minha pessoa, e agora eu vou orar por eles. Mas a bênção só vai vir para você quando você orar por eles. Por aquela pessoa que te persegue. A Bíblia vai dizer, bendizei os que vos maldizem. Fale bem daquelas pessoas que falam mal de você. Puxa muito pra gente, né? Puxa muito pra gente. Lê comigo aí o último texto, página 77. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O último, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que filho o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Exercícios da nossa lição, 32. Letra? 33. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Livro de Salmos. O texto tem 5 textos, mas são rápidos eles. Eu espero encerrar no horário certo. Anota aí aqui nessa primeira página aqui uma subdivisão desse texto, para você nunca mais esquecer. Todos eles terminam iguais. Todas essas 5 subdivisões terminam iguais. Do capítulo 3 ao capítulo 41, do capítulo 42 ao capítulo 72, do capítulo 73 ao capítulo 89, do capítulo 90 ao 106 e do capítulo 107 ao capítulo 145. E aí, nós temos então 5 subdivisões que falam sobre salmos, que são textos, eles terminam com a mesma palavra, tá?
eles terminam com a mesma palavra. Aí eu vou falar, professor, mas faltou o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2, ele vem separado. Faltou ainda, professor, do capítulo 146 ao 150. Então, do 146 ao 150 é a introdução. Professor, como assim? Aí eu falo, professor, introdução mas quem juntou dessa forma aí. Então, se você lê 1 e o 2, ele termina diferente, mas todos esses daqui, ó, todos esses terminam iguais, tá? Como se fossem livros, tá? Como se fossem vários livros, que aí você tem uma junção. Lembrando que Salmo só surge depois que eles voltam ou retornam à terra prometida, depois do cativeiro. Lembra que a gente usou o cativeiro? Profetas menores? Assim que eles retornam do cativeiro, eles juntam e fazem um livro. Esse livro que existia, não existia para louvor, mas naquele tempo eles colocam ele para ser louvor, tá? Todas essas são poesias que já eram conhecidas, inclusive a maior parte delas escritas por um homem chamado Davi. Então essas são poesias escritas por Davi. Perfeito, 72,150. Você está afiado, né, rapaz? Página 84. Cenário histórico. Começam iguais. Os 5 últimos começam iguais. O 3 ao 41 termina igual. 42 a 32 termina igual. 103 a 89 termina igual. 90 a 106 e 107 a 145 terminam iguais. Esse. O último começa igual. E o 2 é separado. É tipo um... É uma introdução do livro que foi colocada depois. É um prefácio. Então, tem que ler o 46, 150, 1 e o 2, e depois começar do 3. Isso. Aí faz sentido. Porque aqui está as respostas para todas aquelas indagações ali em cima. A resposta no final. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor enquanto é tempo, louvai ao Senhor no seu santo monte, louvai ao Senhor enquanto você viver, louvai ao Senhor. A resposta é de louvor ao Senhor. Anotaram? Vamos lá. Cenário. Lê comigo aí. Título do livro. Salmodiar significa cantar com acompanhamento musical. Cantar com acompanhamento. Então, o nome é Sefer Telihim, que significa livro dos louvores. Ou apenas Telihim, que é louvores. A Septuaginta, versão antiga, temos a palavra salmoi ou salterion, que significa poemas ou cânticos acompanhados por um instrumento de corda, que era esse saltério. Saltério vocês conhecem harpa, né? Harpa, aquela bem grandona que pega. Aquilo é harpa. Aí tem um pequenininho daquele. Então você desenha ele, imagina assim. Aí ele vai escrever assim. Aí tem as cordinhas aqui. 7 cordinhas. Certo? Aí cada cordinha tem um som, aí você tira daqui do som. Ela é oca, tem uma caixinha atrás, que é oca. Tá. É um saltério. Dá para a sua composição. Lê comigo aí. Os salmos foram... Todos juntos, vamos lá? Os salmos foram... escritos por vários autores, ao longo de muitos anos. Com raras exceções, foram compostos no período que abrange do ano 1000 ao ano 500 antes de Cristo, aproximadamente, ou seja, a época em que o início do reinado de Davi e a volta dos judeus do exílio babilônico. Então, pronto.
Possivelmente a maioria dos salmos tenham sido escritos durante os anos de 1950, os anos de maior glória dos reinados de Davi e Salomão. Então, os salmos foram escritos por vários autores, tá bom? Os autores. Dentre vários autores dos 150, temos que Davi escreveu quantos? Então, vira aí a página 86, vamos lá? Davi escreveu? Asaf, filhos de Coré, Salomão, Etan, Emã e Moisés. E aí tem 49 que são desconhecidos. Então, foi uma compilação. Pensa assim, tem vários hinos que vocês louvam a Deus, certo? Que não estão na harpa cristã, certo? A harpa cristã é o hinário oficial da nossa igreja. Professor, por que é oficial? Porque daqui a 100 anos, quando alguém pegar esse livro, fizer a reedição dele, vai falar, olha, na edição de 2022, tinha 600 hinos. Vamos dizer 600 e quanto agora? Vamos ver aqui. A minha já é antiga, tá? 638 o seu? A minha tem 666. Mas já tem alguns outros agregados aqui, né? Tem um corinho, né? Então, mas esse é o inário oficial. Então, assim, existe o inário oficial, exige esse 639. Se você não conhece a letra, a música, a letra tá aqui, mas a música tem, no site da CPAD tem lá a música para você clicar lá e escutar no instrumento lá, como que é a música de cada um. Tá certo? Mas existe um inário oficial. Depois que eles retornaram para a Terra Prometida, Esdras achou o livro da lei, leu o livro da lei. E aí eles pegam todos esses poemas que existiam e juntam. Porque esses poemas eram endereçados ao cantor mor. Vocês vão ver isso. Alguém que era o maior ou era o regente do coral era interessado a ele. Então ele cantava esses louvores. E aí o povo de Israel passou a essa prática e costume a partir daí. Até então não existia isso, tá bom? Então, se eles retornam para a Terra Prometida a partir de 502 a.C., esse cenário surge por essa época, de 500 a 430, é onde surge esse inário. Já falamos sobre os autores, que está aí, Davi, Asaf, filhos de Coré, Salomão, Etan, Emã, Moisés e alguns desconhecidos. 4.1, 4.2, 4.3. Para eles, os salmos não eram somente um livro de cânticos, mas também um livro de oração. Para quem? 4.5, 4.6 e 4.7. O tema e os propósitos dos salmos. O tema do salmo, página 88. O tema do salmo é louvor. Não, vamos todos juntos, senão vamos perder a dica. Ó. Louvor. Adoração e exaltação. Isso. É o tema deste maravilhoso livro bíblico. Então, em ti me alegrarei, saltearei de prazer. Isso está no 9:2. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isso é 96. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso é o 136. Então, tem três coisas: louvor, adoração e exaltação. Um rio de cânticos a Deus, uma galeria de poemas, engrandecendo o nome do poderoso Senhor, a expressão muitas vozes, tributando ao louvor ao Rei dos Reis. Se você nunca leu a Bíblia Sagrada, nunca pegou para ler tudo, começa por Salmo. Vai te dar uma alegria assim, né? Lendo, né? Começa por Salmo. Você lê todo Salmo, aí depois você lê Provérbios, Eclesiastes e tal. Aí você deixa o começo ali, que é aquela parte mais pesada de crônicas, tanto gerando tanto, você deixa para o final, você vai ficar mais leve. Então você começa com Salmos em diante, você vai ver que a leitura vai ficar muito mais saborosa. Página 89, lê comigo. Os propósitos do Salmo.
ou mais. Expresso dos livros bíblicos, formado por poemas de louvor. Número 1. Trabalhar o espírito de devoção e compor de Deus, até para acontecimentos e incidentes ocorridos em seu nome. Na página 90, número 2. Vamos lá, todo mundo junto? Número 2. Divulgar as profecias messiânicas. Cujo cumprimento Deus ama. E número 3. Convidar outros povos para se unirem aos filhos da promessa, a fim de juntos prestarem culto ao Senhor. Abra Salmo número 22. Você tem que ler Salmo número 22. Lê ele pensando em Jesus. O que está escrito aí? 22. Vai lá, André. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não... Leu 15. Salmo 15 ou versículo? Não, versículo 15. A minha força se secou como um carro, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Então, esse aqui é o Salmo. Leu 17. Não, leu 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Para aí. Aí vem alguém falar, o Novo Testamento, a história de Jesus, tem nada a ver com a Bíblia. Aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Exatamente o que nós temos ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Exatamente. Pega a roupa de Jesus, lança sorte sobre ela. Reparte, repartido em 4. Pode-se contar todos os meus ossos. Por quê? Porque nenhum osso dele foi quebrado. Nenhum osso dele foi quebrado. Transpassam as minhas mãos e os meus pés. Pregar. Então, o que você vai ver? Você vai ver todo esse contexto, tá? Da declaração. Então, está aqui no Salmo 22. O Salmo 110, de igual forma, depois você vai lá e lê ele. O Salmo 110, ele é muito bonito também. E fala também sobre este momento. Tá? Fala também sobre esse mesmo momento que a gente viveu. Exercício 8. Exercício 9. Um dos propósitos do livro de Salmo é revelar o desagrado do povo de Deus pelas muitas angústias passadas. Pecado. Exercício 11. Exercício 12. Epígrafes dos Salmos. Muito importante aqui, preste bastante atenção. Epígrafe é Bíblia? Sim ou não? Nem sempre. Nem sempre, tá? Epígrafe nem sempre é Bíblia. Por que, professor, o senhor fala assim, professor? Está na Bíblia. Mas foi o autor ou o tradutor que colocou. Não foi o autor principal. Porque nós tínhamos rolos e não era dividido em capítulo, versículo. Não era isso. Hoje a gente tem essa divisão para melhorar para a gente, que vai ler e tal. Mas não era dividido assim. Era um rolo só. Era um pano só. E aí escrevendo toda ela. A gente vai ver que existe um epígrafe chamado os 10. Os 10 o quê? Talentos. Lembra disso? Lembra ou não lembra? Os 10 o quê? Talentos. Está errado. Conta comigo aí. Um senhor veio e distribuiu entre os seus trabalhadores. Vamos lá. 5 para o primeiro. Depois, 2 para o segundo. E mais
Deu quanto? Então, é 8 talentos. O primeiro ganhou mais 5, ficou com 10. O segundo ganhou mais 2, ficou com 4. E o último devolveu 1. 10 com 4, com 1 dá 15. Ou é 8 talentos ou é 15 talentos. Ele colocou 10 talentos. Mas será que não colocou 10 pelo que tinha 5 e ganhou mais 5? Boa pergunta. Ele falou assim: professor, será que não colocou 10 porque tinha 5 mais 5? A ênfase ali está no Senhor da seara e não no trabalhador que ganhou mais. Ou a ênfase nossa é sempre quem está no melhor cargo? A Bíblia vai enfatizar quem está no melhor cargo, no maior cargo. A Bíblia vai enfatizar o seguinte: que quem está no maior é servo de todos os outros. O próprio Jesus disse: olha, eu entre vós sou que estou lavando o pé, ó, tem uma toalha aqui, pano e água. Eu vou lavar o pé de vocês. Então, o que é ser maior no reino de Deus? Seja o menor. Por que o professor trouxe isso para vocês entenderem? Porque isso é prático, isso é da sua vida, tá bom? Então, muitas epígrafes daquela ali não vai condizer com o que realmente o texto diz. Mas aqui, nesses escritos hebraicos, às vezes vai aparecer 2 epígrafes. E é isso que eu quero que você veja hoje. Página 91. O propósito das epígrafes. Lê comigo aí. Estes títulos Informações fazem parte do texto sagrado que o original literário e oferecem pormenores que nos ajudam a compreender a razão de cada salmo escrito. é bom. Observar que, acima de alguns salmos, há 2 títulos. O segundo é o mais importante, pois faz parte do texto original hebraico. Então, vou dar uma pausa aí, já a gente continua. Tem 2 títulos. Abre o Salmo 122, que é um dos salmos dos apertados. Porque o professor fica apertado. De repente, ele está falando na culto, fala: vamos ouvir agora o irmão Elvin. Aí eu não sei o que leu, vou lá rapidinho, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É o Salmo 122, é o Salmo dos apertados. É porque aqui você pode dar uma palavra, você pode pregar, ou você pode fazer uma salvação. O Salmo 122 é certo. Vamos lá. No Salmo 122, a sua Bíblia, se for igual a minha, vai estar assim, ó. Qual é a epígrafe do texto aí? Em negrito. Isso, no meu aqui está: oração para que a paz em Jerusalém continue. Sim. Alguém está assim? Sim. E a epígrafe verdadeira, que estava no original, está embaixo, em itálico. A minha também tem a mesma. Cântico de Davi, né? Isso. Eles iam indo por dentro, andando. É isso aí, cântico de peregrinação, tá? E falando. Então, ó. Aí, pessoal. Aqui no livro. Cântico de romagem. Isso. Você sabe o que é romaria, né? Aquela andação, né? Você vai andando, uma procissão. Cântico de procissão. Você vai andando e cantando. Então, cântico dos degraus, ou cântico de romagem, ou ainda cântico de peregrinação. Nós temos 3 versões de Bíblias aqui diferentes e aparece isso. Mas todas elas é o seguinte: o segundo é o que estava no texto original. O primeiro foi acrescentado pelo autor. Professor, que é autor? Almeida, Revista e Corrigida. Não é que o Almeida é Revista e Corrigida, não. É que a versão é do Almeida. Pega a sua Bíblia aí que você vai aprender isso hoje. Nunca te ensinaram isso. Oi, chefe. Septuaginta voltou dos livros, né? Septuaginta juntou a versão dos 70, né? Foi a junção. Mas isso surge porque isso modifica com o autor. De autor para autor, isso vai mudar. A única coisa que não muda é ali, Cântico dos Degraus. Isso não muda, porque todos os autores colocam e acrescentam isso. Ou exemplo, Êxodo. Por que Êxodo é Êxodo? Que é saída. Lá no começo do Êxodo começa assim, ó: e saíram o povo de Israel. Então pegou a primeira letra da primeira palavra ali e colocou o nome do título. Isso foi na Septuaginta, né? Isso. Essa é a primeira parte. Na organização. Bem literais.
Bem literais. Bem, professor. Ó, aqui você vai ver que a edição sua aqui, ó. Consegue ver aqui, ó? Na edição aparece aqui, ó, tradução de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, quarta edição, 2009. Então essa é a versão de 2009, na minha Bíblia. Aí você vai ver também nesse quadrinho aqui outras edições. Tem alguém que tem a edição Almeida revista mais atualizada? A de 2018? Não? 2009 também? 2009 também é sua? 2011? Quem tem 2011? 2018 é sua, né? É. Essa 2018 veio com duas coisas, duas mudanças lá no Novo Testamento. Depois eu passo para vocês. Mas é bem interessante você ver aqui qual é a edição que você está usando. Achou na segunda folhinha aí? Aí, ó. Edição, vida, o que é isso? Tradução de... A sua é de 2007? Traduzida por quem? A sua é a Bíblia, né? Aham. Isso, Society. Isso mesmo. Na sua é a NVI, né? Nova Versão Internacional. Perguntando de novo, das epígrafes, qual é a mais importante? A primeira ou a segunda? A segunda. Grava isso, crente. Qual que é a mais importante? A primeira ou a segunda? A segunda. Segunda. Definições. Aí aqui ele vai trazer algumas coisas interessantes aqui, das definições. Quando você está lendo o texto, aparece uma palavra chamada selá. Página 92, acha aí. Um dos vocábulos mais repetidos é selá. Não existe unissonância do que significa isso. A palavra selá pode ser para levantar a voz. Você está cantando, de repente, levantar a voz. Ou também pode ser uma pausa, um silêncio musical, né? Você está cantando, de repente você para, aí continua só o instrumento e você recomeça de novo. E a ideia mais recorrente, aí eu quero que você leia comigo a partir daí. Uma ideia mais recorrente indica que o termo É usado também como pausa, mas no sentido de parar e meditar sobre aquilo que estava sendo cantado ou entoado. Então, pronto. Então, existe uma pausa aí, mas para ter o quê? Um sentido daquilo que estava sendo cantado ou entoado. Abre aí no Salmo número 3, lá no início. Salmo de Davi, quando estava fugindo de Absalão, seu filho. Aí ele começa a cantar. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Salmo 3. São muitos os que se levantam contra mim. E muitos dizem, da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sei lá. Mas tu, Senhor, és escudo para mim. Você vê como trocou o texto? Aqui ele estava falando o que estava acontecendo com ele. Agora ele vai falar sobre Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim. A minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. E ele me ouviu desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei. Aí já passou um tempo já aqui. Você vê que ele pausa, ele guarda o texto que ele estava escrevendo, ele volta a escrever de novo. Agora já é de manhã. Ele vai falar assim, ó, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me... Não terei medo de 10 milhares de pessoas. Você viu que já está forte agora, ó. Ele estava fugindo lá, estava com medo, agora já está forte, ó. Eu não tenho medo agora de 10 milhares, ó. Tá bravo já. 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ou ao meu redor. Levante-te ao Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios.
A salvação vem do sobre o teu Selá. Então, nesse texto de Salmo 3, existe 4 repartições pelo Selá. Então, acredito que seja uma pausa para você pensar no que foi falado anteriormente. E aí, professor? Você tá rápido, hein, rapaz? Flash, hein? Estou encerrando aqui. Então, seria uma pausa para se meditar em uma ideia. E aí você vai ver aqui na página 93, ó, cantor mor é mestre de canto, nigenote é instrumento de corda, masquil é salmo didático, gedutum é o aparente nome dos diretores de música, e gitite é os lagares. Exercício 13, letra 14, 15. Errado. Epígrafes de salmo foram acrescentados exatamente na época da sua composição? Errado. 16, 17 e 18. O texto 4, paralelismo. Aqui embaixo você vai ver essas ideias que vamos tratar agora, nesse quadrinho cinza aqui. Observe os quadrinhos que estão próximos a ele aqui, ó. 2 quadrinhos. Aí, Ciula, você tem aqui, ó, sintético. A segunda parte amplia a primeira. Pode ver que os quadrinhos de baixo do sintético estão maiores do que o de cima. É o mesmo texto, só que de forma ampliada. Sinônimo. O de cima é igual ao de baixo. Fala a mesma coisa com palavras diferentes. Mesma coisa com palavras diferentes. E aqui, antitético. A segunda parte diz o oposto da primeira. A segunda parte é o oposto da primeira. Tá bom? Lê comigo aí em cima aí. Característica mais destacada na poesia hebraica é o... Então, grava isso, gente. A característica mais destacada é o paralelismo de... E que poesia é essa? Poesia hebraica. Paralelismo se refere à relação entre cada 2 ou mais versos da poesia. O sintético amplia a primeira, o sinônimico, a segunda parte repete sinônimos apresentados na primeira, e o antitético, a segunda parte é uma antítese da primeira, ou seja, é o inverso da primeira, o oposto da primeira. Página 95, exemplos de paralelismo. Salmo 1. Abre aí o Salmo 1 da sua Bíblia. Bem-aventurado. Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se Agora tá. Pausa aí e vamos ler o 3. O que o 3 fala? Então, vamos lá de novo, todos juntos? Pois será uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai observar que existe uma conexão entre esses 2 versículos. Então, um vai dizer do outro, um vai falar do outro. Então, o primeiro versículo, o terceiro versículo, temos esse pensamento chamado de paralelismo sintético. E aí nós temos aqui o segundo e o quinto. Olha o segundo que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medida de dia e de noite. O 5 fala assim, ó: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O 4, o que diz o 4? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E o 6? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não são assim os ímpios, mas eles são igual uma moinha que o vento espalha. O Senhor conhece o caminho dos justos, o caminho dos ímpios perecerá. Ele troca. Ele fala o oposto. Aqui ele fala primeiro um, depois outro, e aqui ele troca os 2 de lugar. Tá? Mas para a gente ter aí em mente,
Um exemplo de paralelismo está em que salmo mesmo? Salmo 1. O Salmo 1. Bom, não esquece disso. Vamos para o texto 5. Nosso horário está avançado. Porque nesse Salmo 1 a gente tem aí a junção dos três. 1 com 3, o 2 com 4 e o 3, 1 e o 3, o 2 com 4, ou o quarto com o sexto e o segundo com o quinto. Então, 1 com 3, o segundo com o quinto e o quarto com o sexto. Então, nós temos as três formas de paralelismo aí. 19. Dentre os diversos tipos de paralelismo bíblico, hoje destacamos o passagem bíblica ótima para estudo prático de paralelismo é o Salmo. Guarda isso. O último versículo do Salmo 1 encontramos paralelismo do tipo antitético, o contrário. Texto 5 e último, tipos de salmo e divisão do livro. Então aqui tem alguns tipos de salmo e algumas divisões. Virei a página na página 98. Salmos didáticos, salmos de gratidão e louvor, salmos históricos, salmos imprecatórios e salmos. Os 5 é salmos. O que os salmos da lei fala? Não, vocês leram com morreu. Salmos da lei proclamam a grandeza e a bondade das palavras e do decreto de Deus. Salientam as bênçãos reservadas àquele que a pratica. Então ele proclama a grandeza e a bondade de Deus. É o salmo da lei. Salmos messiânicos, que nós já falamos, o 2, o 45, o 62, o 22, o 69, e outros salmos de traços messiânicos, que é o 24, 50 e 96. Muitos dos salmos referem-se a Davi. Salmo da natureza, vai falar sobre a natureza. Salmos penitenciais. Lê comigo aí, salmos penitenciais. Neles, o salmista roga perdão de Deus, reconhecendo as suas falhas e erros. Salmo 51 é o mais importante deste grupo. Perfeito. Vira a página, página 100. Correspondência entre o Pentateuco. Salmo do 1 ao 41 fala sobre o pecado, significa Gênesis. O 42 e 72 fala sobre salvação, e é Êxodo. O 73 e 89 fala sobre adoração, e é Levítico. O 90 a 106 fala sobre peregrinação, e é e o 107 e 150 fala sobre obediência, significa Deuteronômio, ou uma repetição daquilo que já foi falado. 23, 24. Os salmos históricos lembram? Salmos imprecatórios são aqueles que a luz da história judaica relatam. Os salmos da lei salientam as bênçãos reservadas para? Isso. 28. 29. E 30. 31. 32. Salmodiar significa literalmente no grego? O livro de Salmos tem propósito de? O Salmo fala com a confiança de Deus? Salmo 36. Os salmos messiânicos falam? Amém. Boa prova para todos vocês.